Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã, nessa terça-feira, e que você seja muito abençoado agora no nosso estudo da nossa lição. Que Deus esteja abrindo a sua mente, o seu coração e também a mim, para que nós possamos aí, pela graça de Cristo Jesus, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, comece com as necessidades pessoais, tá? Muito bem. O nosso estudo de hoje, nós vamos estudar o livro de Provérbios, capítulo 27, verso 23 ao verso 27, tá? E aqui vai mostrar para nós conselhos de Deus para nós podermos, queridos, termos aí cuidados, com as nossas necessidades pessoais, que todos nós temos, é claro, tá? Então, nós precisamos ter aí esses cuidados. E a palavra de Deus, ela traz para nós estas informações, como que nós devemos, queridos, à luz da palavra de Deus, aprendermos a colocar a nossa vida, a nossa vida financeira em ordem, de acordo com a vontade de Deus. Eu quero orar com vocês neste momento e nós vamos pedir a Deus a sua bênção, pelo nosso estudo. Deus amado, querido, abençoe a todos meus irmãos e eu, que todos os dias estamos nesta abençoada sala, a sala da esperança, para estudarmos a tua palavra. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia Sagrada. E, querido Deus, pedimos ao Senhor para nos ajudar, para que nós possamos compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, comece com as necessidades pessoais. Muito bem, aqui a lição vem mostrando para nós que no passado, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos propriamente, o movimento ali econômico do povo antigo, principalmente do povo de Israel, ali quando Deus as estabeleceu como um povo e uma nação, na verdade eles trabalhavam muito com agricultura e pecuarista, e pecuária. Então, esse era o que movimentava a economia daquele povo no passado, Era a agricultura, plantações, e também a pecuária. Eles criavam, bovino, também desenvolvia ali muito a criação de ovelhas, de cabras, até para poder tirar ali o sustento da família e também, para vender, para outras famílias, para pessoas de outros países vizinhos ali que não tinha. Então havia ali o povo de Israel tinha ali o seu desenvolvimento econômico através da agricultura e também da pecuária, tá? Queridos, nos tempos do Antigo Testamento, como nós estamos falando, muitos dos filhos de Israel eram agricultores e pastores, Ou seja, desenvolvia ali a pecuária, criador de animais, tá? E aqui, queridos, Provérbios, capítulo 27, verso 23 ao verso 27, mostra para nós ali o conselho de Deus de como o povo deveria cuidar muito bem, cuidar muito bem ali do seu trabalho, seja na agricultura, seja na pecuária, na criação, a fim de que eles pudessem ali ter ali o seu sustento, ter ali
as suas necessidades pessoais supridas, tá? Com os seus trabalhos. Por exemplo, começa em Provérbios, verso 23, dizendo assim, olha, pastor, conheça bem o estado das suas ovelhas e cuide bem dos seus rebanhos, tá? Eu queria mencionar aqui, queridos, 2 pontos importantes, na verdade, 2 contextos aqui. Primeiro, como pastor, como criador de animais, ele deveria conhecer muito bem as suas ovelhas, ter um especial cuidado, tá? Porque era dali que ele tirava o seu sustento, né? Da lã das ovelhas, também da criação de cabras através do leite, né? Que era para sustentar a sua família, sustentar a sua casa, e também para a produção de venda, né? Queridos, aqui nós tiramos para nós, com o ensinamento da palavra de Deus, uma coisa importantíssima para nós aprendermos. O pastor precisava conhecer muito bem as suas ovelhas, tá? Não poderia ser um pastor relaxado, um pastor desorganizado, tá? Um pastor que não estava nem aí, tá? Porque ele ia ter perda. Quais as perdas que ele queria ter? Primeiro, queridos, a ovelha é muito sensível, né, a feridas, machucaduras, pelos penhascos, pedragalhos por onde ela passar, ela se fere com muita facilidade. Se o pastor não tem cuidado com os ferimentos, né, logo ali desenvolve uma ferida extraordinária e ele acaba perdendo ali, né, a sua ovelha, tá? Outra coisa também é que a ovelha necessita muito do cuidado do pastor, porque a ovelha, para você entender, queridos, ela tem muita facilidade de se desgarrar do rebanho, porque ela não consegue ter uma visibilidade a uma certa distância longa. Então, qualquer coisa que ela se dispersar e ela se desligar do rebanho, é fácil para ela se perder. E logo ela se perdendo, ela se torna uma presa muito fácil, né, para o predador, tá? Para o lobo, qualquer um bicho que está ali já procurando a primeira oportunidade para que ela, né, possa predar, ok? Por isso o pastor aqui, o conselho, né, da palavra de Deus é que o pastor ele precisava, o cuidador de ovelhas, conhecer muito bem as suas ovelhas, tá? Queridos, hoje o nosso contexto é outro, tá? Os nossos trabalhos que nós desenvolvemos hoje são outros trabalhos, tá? Nós vivemos numa cultura totalmente diferente, tá? E quem sabe você é funcionário, né, de alguma empresa, ou você é um empreendedor, tá? De alguma forma você desenvolve alguma coisa, ok? E você precisa aprender também, conforme o conselho da palavra de Deus, e eu também, queridos, ter um cuidado especial por aquilo que nós desenvolvemos, pelo trabalho que nós fazemos. E não sejamos pessoas assim incompetentes, né? Ou pessoas relaxadas que não estão nem aí. Não pensamos no dia seguinte, no dia da manhã, na nossa aposentadoria, no futuro, tá? Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque tem pessoas, queridos, que infelizmente ele trabalha, né, ele levanta de manhã e não tem coragem de ir para o seu trabalho, sabe? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não está nem aí com o horário que ele vai chegar, sempre ele chega atrasado e sempre ele inventa alguma desculpa, entendeu? Então, aqui o conselho da palavra de Deus, que no trabalho que nós fazemos, queridos, devemos fazer com muito amor, com muito carinho, ter um excelente cuidado para oferecer sempre o melhor para os nossos patrões. Entendeu? Pois é.
Outro ponto bastante importante aqui, queridos, é que trazendo para o contexto espiritual, tá? Quanto mais como cristãos que nós somos conhecedores da palavra de Deus, muito mais nós devemos ser cuidadosos naquilo que nós fazemos, tá? Com os nossos negócios, com os nossos trabalhos, tá? Com as nossas contas, tá? Nós devemos cuidar, ter um excelentíssimo cuidado para que nós não venhamos aí viver uma vida problemática, né? Como muitos, tá? No contexto financeiro, um desequilíbrio, tá? A gente viver a vida inteira cheio de dívida, cheio de problema, não tem paz, não tem assim tranquilidade, tá? A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender, porque ela tem conselho para tudo na nossa vida, queridos. E por isso nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus, né, como ter uma vida de tranquilidade. E diz a palavra de Deus, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos vida. Jesus disse vida com abundância. Tá? O que é essa abundância? Uma abundância de paz, uma abundância de poder dormir tranquilo, sem preocupações, tá? E para isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos, contentando com aquilo que nós temos, tá? E esperando em Deus que Ele sempre vai estar saciando as nossas necessidades e o melhor estará fazendo por nós a cada dia, sem que nós tenhamos a necessidade de vivermos preocupados. Tá? Precisamos trabalhar, claro, precisamos levantar cedo, ir para o nosso trabalho, desenvolver as nossas atividades, mas nós precisamos confiar em Deus que Ele sempre vai estar fazendo o melhor por cada um de nós. Ok? Muito bem. Aqui também a Bíblia vem aconselhando para nós, queridos, é bom que a pessoa, quando vai já chegando à velhice, né, sabe verdadeiramente que nós não estamos aqui para vivermos para sempre aqui, né? Nós estamos aqui de passagem, como nós estudamos na nossa lição de ontem, né? A nossa vida não dura para sempre, nós somos como uma neblina, né? Quando o sol aparece, ela se desaparece, assim é a nossa vida, nós passamos por um pouco de tempo, depois nós vamos embora daqui, tá? Então, para aqueles que conseguiu, né, construir aí uma riqueza, vamos dizer assim, não é? Além daquilo de manter a sua casa, a sua família, a sua vida, ainda teve condição de fazer uma boa poupança, quem sabe, né? Construir alguns imóveis. A palavra de Deus aconselha, queridos, que como nós não vivemos aqui para sempre, né, é bom que esta pessoa, né, antes que ele vai para o descanso, né, ele deve fazer um testamento, né, deixar as coisas bem organizadas, as dividições para com os filhos, né, a fim de que eles não tenham tanto problema, dificuldade também para fazer as dividições dos bens que o seu pai estarão deixando. Tá? Então, queridos, qual a importância do estudo dessa nossa lição? É que a palavra de Deus, ela tem conselhos para tudo para a nossa vida, queridos. Tá? A palavra de Deus nos ensina, no contexto espiritual, físico e material, como nós devemos viver uma vida de equilíbrio, uma vida organizada, sabe? E é dessa maneira que nós vamos usufruir da verdadeira paz de Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Veja só, ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Esse descanso nós encontramos na palavra em Cristo Jesus, queridos, por meio da sua palavra, dos seus ensinamentos, seguindo conforme Ele nos ensinou. É isso que Deus quer, que nós vivemos uma vida de descanso, de tranquilidade, e não uma vida de tantas preocupações. Tá? Então que Deus nos abençoe, que Deus ajude você, que Deus me ajude, que Deus continue abençoando a nossa sala, para que nós possamos estarmos sempre juntos, aprendendo cada vez mais da palavra de Deus e ajudando outras pessoas a conhecer mais e mais da palavra de Deus também, com a nossa participação em compartilhar, queridos, estas mensagens que nós estamos aprendendo, né, para outras pessoas que nós conhecemos, que às vezes, né, tem uma vida totalmente diferente, desregrada dos ensinamentos da palavra de Deus, e assim vive uma vida conturbada, que ela precisa aprender também, né, e nós precisamos cada dia colocar a nossa vida nas mãos de Deus para que nós possamos confiar inteiramente na sua palavra. Que Deus esteja com você, fique com Deus e até a próxima lição de amanhã com a graça de Cristo Jesus. Um abraço a todos.